Fala pessoal, voltando aqui, né, pro vídeo, pra nossa sériezinha. Aqui é a tela aqui, né, está a tela aqui e ela está iniciando com os botões ativos, né? Você poderia clicar neles aqui. Então eu vou vir aqui, vou selecionar eles e vou colocar Enable também False. E o Combo Box, deixa eu apertar aqui para mostrar para vocês. O Combo Box, vamos ver, o Enable False, ele já inicia já com eles inativos, se o cara for vir, né? Então o Combo Box, se eu selecionar aqui, eu posso editar, tá vendo? Tem uma opção, vou voltar aqui, que você desativa essa edição, que é o Drop List. Deixa eu ver, Style. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, fácil. Aqui, ó, Drop List Style. Em aparência, ele tá drop down. Tem que botar drop list, não, aqui no caso é drop down style, né? Ele tá drop down, tem que botar drop down list. Salvar aqui. Quando a gente vir colocar aqui novo, você não tem como você escrever, tá vendo? Você só tem como você selecionar, que é o que a gente queria, entendeu? E ele já veio ativo já o Select Index 0, que seria o primeiro ativo, porque no load aqui, né, no formulário, cadê o load? Aqui, form 1 load, né? A gente já populou o CB status aqui como Selected Index 0, né? Então ele já começa com o Index 0. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o método que vai listar aqui a nossa Data Grid View, né? Então o que a gente tem que fazer? Vir aqui e no usuário DAO, que é a nossa classe de controle com um banco de dados lá, o SQL, né? A gente vamos criar esconder aqui, né? Esse aqui. Vamos criar um método aqui. O método vai ser public e a gente não vai colocar ele como void, né? Por quê? Porque a gente não vai retornar nada. A gente vai retornar sim. O que a gente vai retornar? A gente vai retornar um data table. Data table. Data table. A gente tem que dar um import aqui do System Data. Deixa eu botar aqui em cima. O using System Data, beleza. E qual o nome que a gente vai mudar? Pô, o que ele vai fazer? Listar usuário, beleza? Então, beleza. E a gente não vai passar nada aqui, nenhum objeto para ele, porque a gente já vai passar um DT, né? Um data table. Então, como a gente vai mexer com o banco, a gente já coloca aqui já um try, né? E vamos já colocar aqui a parte de baixo aqui, que é o que eu sempre faço primeiro. Message box .show, que é a mensagem para o usuário, né? Vamos falar que é um erro ao executar a lista. Vamos botar assim, né, para ser bem específico. E aqui mais é x, que é a variável que a gente vai dar aqui na exception aqui. É x, beleza. Então a gente já criamos aqui a parte de erro. Tá faltando uma coisa aqui. Não é só igual ao de cima aqui que vai retornar o cat, só seria igual aqui o de cima aqui, ó. O cat só seria essa mensagem, não. Como aqui a gente retorna um data table, nas duas opções, tanto no try e tanto no cat, a gente tem que ter um retorno. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e já vai botar um retorno. Return null. Um retorno nulo, entendeu? Não tem objeto, não tem nada. A gente não vai retornar false, a gente vai retornar nulo, entendeu? Beleza. Então aqui vamos para o try agora. O try, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma consulta, né? Um select no banco de dados. Mas antes disso, a gente vai ter que instanciar aqui
o nosso objeto que a gente vai passar, que é o data table. Então data table, vamos chamar ele de dt, né? É igual a new data table, beleza? Então a gente instanciamos, criamos o objeto dt para a gente trabalhar aqui dentro. A gente vamos fazer uma string, né? Então a gente cria uma variável string. String, vamos chamar de SQL mesmo, que é padrão. E vamos colocar aqui o nosso select, beleza? Como a gente vai ter que fazer? A gente, aqui é o banco. Eu quero consultar os usuários que tem aqui dentro. Se a gente vir aqui, ó, eu apertei na tabela, apertar em select SQL aqui já tem alguns comandos aqui. Eu quero consultar tudo que tem no TB usuário. Por exemplo, se eu vir aqui apertar na estrutura, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Eu quero ver as 6 colunas ali no select. Então, vai apertar SQL, um select asterisco from where 1. Beleza. Vou continuar. Ele vai retornar isso aqui, tá vendo? Uma tabela para a gente popular lá no banco. E é isso que a gente quer. Correto? Então, mais ou menos a gente vai pegar essa dica aqui. A única coisa diferente é que a gente não vai colocar esse where1 aqui, entendeu? A gente vai botar só o select asterisco from tbuser, beleza? Então a gente vai pegar esse comando ali que já vem com essa diquinha aqui. Vamos pegar isso aqui, copiar aqui e vou colocar aqui. Só vou tirar essas frases aqui porque aqui não precisa colocar isso. Então, select from tbuser, beleza? Então, o próprio ele já fez a consulta pra gente, o próprio banco, né? Então, o que acontece agora? Depois que a gente cria uma SQL e passa uma consulta para ela, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um comando. Então, isso aí a gente já sabe, né? MySQL command, a gente vamos chamar de CMD, que é um padrão, que é uma convenção que o pessoal faz aí, eu sigo. Então, MySQL SQL command, e a gente vai ter que passar aquele sobrecarga, né? Que é SQL aqui e a variável. Pode fazer, são 4, né, sobrecargas que a gente pode fazer no 4 ou 3, deixa eu ver aqui. São 3, ó, sobrecargas que a gente pode fazer. Só que a gente vai fazer só essa aqui, que é essa aqui que é a que a gente precisa. Beleza, passamos a consulta para dentro do comando. O que a gente tem que fazer? Abrir a conexão. É meio que no começo é um pouco difícil acostumar, mas depois que você for fazendo várias vezes, você acaba pegando a manha. Abrimos a conexão, vamos executar o comando. Então, cmd.execute não quero, beleza? Executamos ele, show. Aí o que a gente tem que fazer agora? Porque a gente tem que retornar esse data table, entendeu? Para a gente usar lá na nossa interface, né? Porque aqui é o usuário DAO. A gente tem que colocar ele dentro de alguma coisa, um adaptador, vamos colocar assim, que ele vai preencher esse data table e vai retornar para lá. É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Qual é essa biblioteca que a gente vai utilizar? Ela tem uma biblioteca que é o MySQL Data Adapter. Esse MySQL Data Adapter a gente tem que instanciar ele também. Então a gente vai chamar ele de DA, beleza? Igual a new MySQL Data Adapter. MySQL Data Adapter, beleza? E o que a gente vai passar para ele? Cara, a gente vai passar para ele o CMD, que é o que a gente executou a nossa consulta aqui em cima que estava no comando. Então a gente vem e bota aqui dentro, ó, CMD. Está passando o CMD para o adaptador. O que o adaptador vai ter que fazer? Ele vai ter que preencher. Ele vai ter que preencher o data adapter para a gente retornar ele para a gente utilizar lá. Então, DA. O que é preencher em inglês? Fill. Então, DA.fill preenche o DT, que é o data adapter aqui de cima que a gente criou. Então, DA.fill, o adaptador de data, de dados, vai preencher o data table, beleza? Aí depois o que a gente faz? A gente fecha a nossa conexão, porque conexão
é uma coisa muito escassa e a gente não pode deixar aberto para não ter que depois de tentar abrir com outro comando e der problema. E o que a gente faz aqui por padrão? A gente dá um dispose, certo? E dá um clear pulse assim. A gente sempre faz isso. Depois de fechar tudo, selar, passar verniz, pá, não vai entrar nada. Return DT. Beleza? Então aqui a gente está retornando o data table, ele parou até de dar o erro aqui em cima. E aqui embaixo a gente está retornando null, que é nulo. Então com isso aqui a gente já consegue preencher o nosso grid lá. Pô, como é que a gente vai fazer? Só vir aqui dar o play? Não. Aí a gente vai ter que vir aqui agora no load, né, da nossa aplicação e vamos dar um comando aqui para ele preencher o data table. Então vamos colocar aqui um comentário: preenchendo o data grid view. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que instanciar aqui, né, o usuário DAO. A gente vamos chamar de DAO é igual a new usuário DAO, abre e fecha. E aqui agora a gente vai passar o que? Qual o nome aqui da tabela? A gente já colocou o grid, né? Ó, grid. Então a gente vai pegar aqui, ó, grid. O grid, data source. Vamos procurar, né? Source. Procura os dados. Na onde que tá os dados? Eu vou te entregar agora. Ele tá no DAO.listar usuário. Beleza? Porque isso aqui ele vai retornar aquele DT que a gente fez aquela pesquisa lá. Então ele vai retornar todos os dados. Então, show de bola. Normalmente, isso aqui já iria popular aqui. Beleza? Mas o que acontece? Normalmente eu faço de outro jeito. Eu crio um método aqui, listar, nessa tela aqui. E esse listar, ele joga para um format DG, entendeu? Um outro do método de formatar DG. Aí depois a gente lista aqui. Na verdade, o formatar DG é chamado dentro desse listar e o listar é chamado no load, quando a gente faz por código. Mas como a gente fez pela interface, que foi apertando aqui e tal, aquelas coisas todas, o que a gente tem que fazer? Eu vou rodar aqui, vocês vão ver que ele não vai funcionar. Ó, rodei. Tá vendo? Ele tá populando, mas não tá aparecendo. A gente sabe que tem dois usuários só, porque a gente vai lá no banco e dá uma consulta aqui na mão e a gente sabe que tá retornando dois. Ele tá retornando os dois aqui, mas ele não tá aparecendo, tá vendo? Por que ele não tá aparecendo? Porque a gente populou a nossa table através da interface. Então o que a gente tem que fazer? Apertar aqui, editar a coluna e vir colocar aqui, ó. O hashtag aqui é o ID. O data property dele é o que? Qual o nome do ID lá no banco? ID user. Então se a gente colocar isso aqui, salvar e rodar, ó, tá vendo? Os ID apareceu. Então a gente tem que fazer isso para todas as colunas. Inclusive a gente não vai precisar colocar a coluna da senha, né? Porque a coluna da senha não tem. Então, normalmente quando a gente faz o format DG, a gente tem que colocar aqui a coluna da senha. Aqui é nome, né? Nome. Username. Status. E nível. Beleza? Vamos ver se funciona agora. Olha lá. Agora ele já está populando. E ele inclusive colocou a senha aqui, que é uma coisa que a gente não quer que faça. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar lá na nossa consulta para não retornar a senha, para a gente não colocar a senha aqui. Porque a senha aqui ele colocou sozinho. Por que ele colocou? Porque ele está colocando a senha através da query, não está colocando a senha através da interface, entendeu? A próxima tela que a gente fizer, eu vou tentar fazer com que a gente use o format DG para a gente colocar, se a gente quiser aqui
centralizado e tal, essas coisas aqui. Então vamos tirar essa senha aqui. A gente tem que ir lá no usuário DAO, de vez de ser uma select de asterisco, o que a gente tem que fazer? Tem que passar aqui os nossos campos. User, para ele não colocar lá. ID user, nome, username, status, e a gente não vai passar senha, né? Status e nível. Então a gente não passa senha. A gente fazendo desse jeito, tá vendo? Já não tem mais a coluna da senha. Porque a gente não está passando isso aqui nem para propriedade. Então ele não está fazendo sozinho. Ele está colocando aqui só o que a gente quer. Show de bola? Próximo vídeo aí, a gente deve fazer aqui o cell click, né? Pra gente, quando a gente clicar aqui, ele acontecer alguma coisa. Porque no caso a gente vai clicar, ele vai jogar para cá, editando o screen. Tamo junto e GG, pessoal.